O processo de escrever livros. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje eu quero conversar com vocês a respeito da atividade do escritor, daquele que realmente se debruça sobre o conhecimento para não somente consumir o conhecimento, mas produzir e levar isso a outros através aí da escrita de livros. Sabe que eu me tornei escritor de uma forma assim bem fortuita e bem natural. Inclusive eu vou contar um pouco a história de cada um dos livros que eu escrevi para vocês, mas antes disso eu gostaria de relembrá-los de uma promoção que eu estou fazendo no começo desse ano de 2018 em relação aos meus dois últimos lançamentos, ok? Esse livrinho aqui, Quem é Deus? É o último livro que eu lancei, e esse outro aqui, Deus não deseja que todos sejam salvos, é o penúltimo livro. Esses dois livros foram lançados em 2017. No site da editora Reflexão, eles custam cada um deles R$29, vamos arredondar aí para 30, e você vai pagar mais o frete, que vai variar aí em torno de R$10, vamos pensar assim. Então você iria gastar comprando com a editora R$70 nos dois livros. Comigo, através do depósito bancário, eu estou fazendo por R$55, já com frete incluso, para qualquer lugar do Brasil, ok? Então se você quiser adquirir o material, também dá uma força para mim aí, acaba funcionando das duas formas. Você vai poder então me escrever um e-mail, eu vou colocar o e-mail na descrição deste vídeo ou nos comentários do vídeo e etc. Você vai poder então entrar em contato comigo, eu te passo meus dados bancários, você pode fazer o depósito e eu envio os livros para você, ok? Então, passada aí essa questão da promoção em si, eu gostaria de comentar com vocês assim um pouco sobre essa coisa da gente escrever livros, ok? Eu vou contar para vocês a história de cada um dos livros que eu escrevi. Bom, primeiro de tudo, o primeiro livro que eu escrevi, que foi publicado, eu o escrevi sem saber que eu estava escrevendo um livro. Na verdade é esse material aqui, que se chama A Perfeição Cristã nos Escritos de Paulo, ok? Na verdade, isso aqui acaba nem sendo assim bem um livro, né? Isso aqui é mais um livretinho de bolso. No final das contas, com essa diagramação, ele ficou aí com 91 páginas de conteúdo. Um livrinho pequeno que, na verdade, foi um artigo que eu escrevi para o mestrado de teologia bíblica, quando a gente fez uma cadeira sobre, né, as cartas de Paulo e etc. E nós tínhamos que produzir ali um artigo a respeito de uma área do pensamento de Paulo. Então, como a minha dissertação de mestrado foi em torno da ideia da perfeição cristã, eu escrevi um livrinho sobre um artigo, né, A Perfeição Cristã nos Escritos de Paulo, abordando aí o cânon paulino das 14 cartas, né, que ele produziu, segundo aí a visão tradicional do cânon e tal, e peguei toda aí essa temática, né, da perfeição cristã, o vocabulário da perfeição e tal, e coloquei ali, então, as minhas considerações a respeito deste tema nos escritos de Paulo. E eu escrevi então isso aqui como um artigo acadêmico, para cumprir ali a carga horária, né, do curso que eu estava fazendo. E depois, quando eu estava no ministério como pastor, eu percebi assim que eu precisava publicar alguma coisa, eu precisava colocar a mão na massa e publicar um livro, porque se eu não fizesse isso na prática, isso ia morrendo, e a gente tem uma rotina grande, pesada no ministério e etc. E a gente, se não colocar a mão na massa para fazer, não faz. Então eu peguei esse artigo, enviei para um amigo que faz diagramação, falei, cara, faz a diagramação para mim, ele fez a diagramação, pedi para um outro amigo e ele fez a capa para mim, eu fui numa gráfica e falei, quanto é que é para imprimir aí 1000 livros? Eles me falaram, é tantos reais, eu fui lá e imprimi 1000 livros, e esse foi o primeiro livrinho que eu lancei. É um livrinho de produção independente, não tem nenhuma editora, não tem nenhuma divulgação aí muito ampla não, mas já vendi aí mais de 500 livros desse livrinho aí, espero que as pessoas que tenham comprado tenham se beneficiado. É um livrinho meio difícil de ler, tem bastante referência aos termos gregos, né, do que Paulo usa ali em relação à perfeição cristã e tal, como era um artigo acadêmico, a gente tinha que fazer desta forma, e aí está, assim foi o meu primeiro livro. E até interessante, né, quando eu estava escrevendo eu não fazia a menor ideia que aquele artigo específico seria o meu primeiro livro. Escrevi vários outros artigos que não se tornaram livros, mas esse então acabou se tornando o meu primeiro livro. Daí o que aconteceu? Eu me casei no mês de outubro, ok, de 2015,
E o que aconteceu? A gente casou meio que no fim do ano e assim foi bem pesado financeiramente para pagar todas as questões do casamento e tal. E quando foi nas férias, dezembro e janeiro ali, eu e a Carol a gente estava sem grana para viajar. Então o que eu fiz? Eu falei, cara, eu vou usar as minhas férias para fazer alguma coisa de útil. E aí eu pensei assim, bom, eu vou refutar o conhecido livro de D.A. Carson, A Difícil Doutrina do Amor de Deus. Fazia um tempo já que eu já tinha lido esse livro, inclusive o li mais de uma vez, você pode ver aí que ele está absolutamente estudado, escrutinado em todos os seus parágrafos, em todas as suas vírgulas, todas as referências bíblicas. E esse assunto é um assunto que sempre me chamou muito a atenção, né? O amor de Deus dentro da discussão entre calvinistas e arminianos e tal. E eu estava ali com as minhas férias, mais ou menos assim, sem ter muita coisa o que fazer, e eu peguei, sentei no computador e comecei a escrever uma refutação, ou pelo menos uma análise crítica, né, do material do D.A. Carson, e no final de mais ou menos aí 3 semanas, aí um pouquinho mais, uns 25, 26 dias, ficou pronto o meu primeiro livro, que foi lançado por uma editora, que ficou conhecido como A Difícil Doutrina do Não Amor de Deus, né? O Carson fala da difícil doutrina do amor de Deus, e eu rebato ele dizendo que difícil mesmo é essa doutrina calvinista de que Deus não ama todas as pessoas. Apesar de que, obviamente, ele tem as considerações dele para dizer que não, que Deus ama em algum sentido, eu falei, tá, mas não ama no sentido que importa. E esse foi o primeiro livro que eu escrevi, que foi lançado pela editora Reflexão. Eu enviei o manuscrito para a editora, depois de uns 6 meses aí que eu tinha enviado o manuscrito para eles, foi aí aprovado para publicação e esse se tornou o meu primeiro livro publicado por uma editora. Inclusive, ele ainda está disponível se quem quiser comprar pelo site da editora, tá? Eu não tenho, praticamente, eu tenho mais uns 2 ou 3 exemplares somente, então quem quiser comprar já pode se dirigir diretamente para a editora, ok? Então, beleza. Aí o que aconteceu? Naquela época que eu comecei a estudar bastante, assim, sobre calvinismo, etc., alguns anos antes, inclusive, de entrar no ministério, eu comprei bastante livro e tal. Durante a minha época que eu era pastor também, eu comprei bastante livro a respeito desse tema. E um deles foi esse livrinho aqui do John Piper. Deus deseja que todos sejam salvos. Esse é um livrinho de bolso, mais ou menos do tamanho parecido daquele meu livrinho sobre a perfeição cristã. Um livrinho simples, etc., ao mesmo tempo com uma mensagem bem profunda em termos teológicos, né? Um livro com uma bagagem teológica muito interessante. E eu, obviamente, como discordante da teologia calvinista, comecei a estudar profundamente esse livro e comecei a esboçar algumas reações. Eu falei, cara, aqui já dá mais um outro material também para a gente escrever. E foi assim que eu me dediquei a escrever uma refutação ao John Piper, um livrinho chamado Deus Não Deseja que Todos Sejam Salvos. Então esse é o ponto. E aí fiz a minha análise crítica e a minha refutação do pensamento de John Piper nesse livro aí, ok? Depois aconteceu uma questão interessante, que foi assim, olha, na época que eu era pastor também, lá no Rio Grande do Sul, um pastor amigo me pediu para fazer uma série de mensagens a respeito de Daniel e Apocalipse. Então eu fui lá e gravei vários vídeos, vários sermões, vários estudos bíblicos a respeito desse assunto. E um dos sermões que eu preguei lá foi quem é Deus em Daniel e Apocalipse, né? Então eu falava sobre Deus, de uma forma geral, como é que esses 2 livros revelam o Criador, o Senhor do Universo, o Salvador, etc, etc, etc. Depois disso, eu sentei, avaliei e falei, poxa vida, esse tema a respeito de Deus em Daniel e Apocalipse é um tema que a gente consegue se aprofundar e escrever alguma coisa. E na época que eu era pastor ainda, comecei a esboçar e escrevi bastante coisa e tal. E quando foi um tempo depois que eu saí do ministério, eu revendo meus arquivos, eu vi aquele material que estava ali incompleto. E o que foi que eu fiz? Eu sentei e terminei e se tornou aqui esse meu último lançamento, o livrinho Quem é Deus? Um estudo, né? Aliás, uma busca pela identidade divina nos livros de Daniel e Apocalipse. Esse foi um livrinho assim, que me deu muito prazer de ver ele publicado. É um livro assim que eu considero assim, de todos os livros que eu já escrevi, o livro mais interessante, não que os outros não sejam. Mas, por alguma razão, eu tenho um carinho muito especial por esse material aqui, ok? E aconteceu assim de uma forma bem natural também. Eu percebo assim que todos os meus livros,
eles surgiram de uma forma assim simples, despretensiosa, inicialmente como artigo, como anotações, como perspectivas assim bem simples de teologia, e de repente a gente começa a aprofundar. Quando a gente vê, a coisa começa a tomar corpo, tomar forma, e é assim que eu escrevi os meus livros aí. Agora também tem algumas outras dicas para quem quiser escrever e de repente acha que publicar um livro de forma independente ou por uma editora é um sonho, um objetivo muito distante. O primeiro material assim que eu publiquei, na verdade, não foi um livro particular meu, mas foi um artigo dentro desse livro aqui, A Bíblia em Perspectiva, Estudos em Teologia Bíblica. Esse livro foi um livro de compilação de 18 artigos dos nossos amigos que estávamos fazendo todos mestrados junto lá no NASP. Então a gente pegou um artigo de cada um e formou um livrinho de 470 páginas aí. Tá até a foto de todos nós bonitos aí, lá na frente da igreja do NASP. E tem um artigo meu nesse livro aqui. Eu acho que esse artigo nesse livro aqui foi a primeira publicação em forma de livro de um material meu. E também eu já publiquei e-book, né? Então eu publiquei um livrinho online que não tem fisicamente aí, inclusive é um livro distribuído gratuitamente. Vou colocar um link para você ver o livro, se você quiser, na descrição deste vídeo, que chama Pecado e Perfeição, que basicamente foi quando eu peguei o manual da igreja e peguei aí a última avaliação aí das crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a última atualização, né? E em nome disso aqui eu fiz uma análise de como que as doutrinas do pecado e da perfeição se englobam aí em relação às nossas crenças fundamentais. Escrevi um livrinho aí, acho que é umas 80 páginas, que está disponível na internet para quem quiser ver gratuitamente, ok, pessoal? Então, assim, escrever livros para mim aconteceu de uma forma extremamente natural, não é essa coisa assim, olha que coisa difícil, que coisa complicada, não. Até porque eu sempre fui uma pessoa que leu muito, para mim escrever se tornou uma coisa extremamente natural, e é assim que tem os meus livros por aí, e aliás, eu já tô para lançar um outro livro no começo de 2018, se Deus quiser. Eu estou terminando ele, eu acredito que mais aí, no máximo um mês aí, dependendo de como é que eu conseguir trabalhar, já vai estar pronto. É um livro sobre mornidão, né? Então você vai poder ter, se Deus quiser, em breve aí nas suas mãos também, através da editora Reflexão, muito provavelmente, mais um livro de Ezequiel Gomes, tá bom? Isso é muito bom produzir, é muito bom escrever. Eu tenho mais vários outros materiais começados que dá para continuar e terminar livros. Tenho várias outras ideias que ainda não comecei, mas que posso continuar. Inclusive eu estava conversando com o pessoal lá da editora e assim, dependendo aí da minha saúde financeira, para eu poder ter saúde mental e tranquilidade para sentar e escrever, é bem possível a gente poder lançar aí uns 10 livros nos próximos 2 ou 3 anos. Só que aí é o ponto de também ver o que Deus quer da nossa vida, para onde é que Deus vai direcionar a nossa vida. E o fato é que a gente vai continuar escrevendo e escrevendo bastante para edificação do reino de Deus. Ok, pessoal? Um abraço a todos. Aqueles que quiserem adquirir os livros, entrem em contato aí através do e-mail. A gente avalia aí o que a gente tem disponível para todos que quiserem crescer no conhecimento e na graça, tá bom? Um abraço a vocês, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.